Olá para todas as pessoas que estão nos assistindo aqui no Terra Sobralhos Podcast. Eu me chamo Paulo Dias, eu sou o produtor desta obra e também o entrevistador. Hoje eu estou entrevistando o Chico Expedito, da Casa Quatro Portas na Mesa. E é uma honra receber o Chico pela trajetória. E eu confesso que eu já tenho, desde o ano passado, assim, pensado nas pessoas em quem convidar para cá pro podcast, né? Em setembro eu já tinha pensado, vou convidar o Chico, e aí finalmente esse projeto está saindo, né, Chico? Sim. E eu vou começar fazendo minha autodescrição, tudo bem? Pois não. Eu sou um homem negro de pele clara, tenho cabelos pretos, crespos, são cabelos longos até o ombro, uso roupas escuras, uma camisa azul escura e uma calça preta. Chico. Primeiramente, quero te agradecer pelo convite. Para mim é sempre bom. A gente estava conversando aqui agora. Eu acho que qualquer coisa que restabeleça ou que crie uma memória do nosso movimento cultural em Sobral é uma ideia super bem-vinda. Eu sou Chico Expedito, sou ator, diretor, produtor, professor de teatro, assim, né? De teatro mesmo, quer dizer, eu sempre foquei na minha vida a questão do teatro. Como descrição, eu sou um homem idoso já, branco, cabelos brancos, barba branca e roupa branca, tudo branco. Chico, eu queria começar te perguntando sobre a Casa Quatro Portas na Mesa. Né? Você colocou no release que tá desde 2014. Isso. Né? Ou seja, ela já tá fazendo 10 anos. Já vamos comemorar 10 anos e estamos, inclusive, planejando a montagem dos 10 anos. Tem várias ideias, tem algumas pessoas que querem remontar um sucesso que a gente já teve antes. Enfim, não foi definido nada ainda porque nós estamos trabalhando ainda na segunda temporada da peça anterior, da Náusea, né? A Quatro Portas na Mesa, na verdade, surgiu no Rio, né? Quatro Portas na Mesa eram 4 amigos no Rio, 2 fotógrafos, eu, né, que era da parte do teatro, e um acadêmico, que a gente se reunia, não tinha característica de produção como tem aqui, mas nos dava suporte para os nossos trabalhos em termos de nota fiscal, essa coisa toda. Era uma empresa, Quatro Portas. Quando eu vim para Sobral, eu achei por bem, né, criar, vamos dizer assim, uma filial, né, da Quatro Portas, e acabou que deu certo, né? Deu muito certo. Acho que foi um trabalho bem interessante. E continua, tá aí. A Quatro Portas do Rio, os 4 amigos continuam amigos, mas a gente deu baixa na empresa há pouco tempo. Então a história da Quatro Portas basicamente é essa. Ela começa em 2014 aqui. Na verdade, não. Eu tenho uma ligação com Sobral de muito tempo atrás, né? Eu estava te falando, a minha família, pai, mãe, tudo é sobralense, né? Tudo é de Sobral. Então eu tenho essa ligação com Sobral. Nunca tinha morado em Sobral, porque eu fui criado em Fortaleza, né? Minha infância, adolescência toda foi em Fortaleza. E de Fortaleza eu fui direto para Brasília, passei 15 anos, 16 anos em Brasília. Aliás, eu acho que Brasília também um belíssimo movimento na época, foi uma época riquíssima, era a época da Oswaldo Montenegro, Cássia Eller, tudo trabalhava com a gente ali, você está entendendo? Renato Russo, era todo mundo começando, né? Foi uma época rica. E aí fui para o Rio. No Rio a pegada já era diferente. Em Brasília, a pegada de Brasília foi muito parecida com a daqui de Sobral. Um lugar que não tinha, não é que não tivesse nada, tinha muito artista talentoso, tem, né? Brasília tem muito artista talentoso, mas não tinha nada estruturado.
Então, nós criamos tudo que aconteceu em Brasília, fez parte da gente. A gente criou federações de teatro amador no Brasil todo, né? Depois, essa federação de teatro amador virou associação de produtores, ou seja, o teatro se profissionalizou e estão lá, todos meus amigos da época ainda, né? Eu mesmo inaugurei pelo menos uns 3 ou 4 teatros em Brasília. Saindo de Brasília, fui para o Rio, onde eu fiquei quase 30 anos. E aí a pegada é diferente porque você tem um contato com um trabalho mais profissional no sentido de indústria, né? Não é que o trabalho em Brasília não fosse profissional. Como eu não acho que aqui não seja, pelo menos eu sempre tento estabelecer que o trabalho tem que ter uma pegada profissional, uma disciplina, uma coisa assim. Mas lá é indústria pura, né? E você entra direto no mercado. No Rio a gente não consegue fazer o teatro que a gente faz aqui, por exemplo, juntar grupos. Eu nunca consegui formar um grupo de teatro, uma companhia estável no Rio de Janeiro. Fiz muito teatro porque eu era produtor, era casado com uma produtora muito forte lá do Rio. Então eu trabalhava com grandes elencos e com peças muito boas, né? Com textos muito bons. Conseguia fugir da mesmice. Mas era uma produção que tinha tempo para acabar. A gente conseguia o dinheiro para montar, viajava, né? Praticamente 6 meses por ano com uma peça, fazia temporada em Rio, fazia temporada em São Paulo, e aí acabava. Era um ajuntamento de pessoas, não era um grupo, nunca foi grupo. Aqui, e eu sempre, na minha cabeça, eu sempre tive essa coisa da formação do grupo, porque eu acho que todas as inovações que se tem na arte, se está em teatro, todos os avanços que tiveram, inclusive tendências que mais tarde a gente viu na televisão, viu no cinema, começaram com grupos de teatro, com grupos permanentes, com grupos que trabalhavam junto durante anos, entendeu? Isso sempre teve na minha cabeça. Eu consegui fazer isso em Brasília, no Rio não. Uma experiência muito boa, que me ensinou muito, que eu aprendi demais, mas que não era exatamente o que eu queria, entendeu? E Sobral se apresentou nesse sentido aí, né? Vindo para poder restabelecer essa coisa da formação, da criação de grupos, de uma casa cultural. Mas voltando ao assunto, a minha ligação com Sobral é longa. Eu me lembro que em Brasília, eu saía de temporada viajando com peças de Brasília, montadas em Brasília, e vinha por Teresina para Fortaleza e aproveitava fazer Sobral. Por quê? Porque eu tinha família aqui em Sobral, podia me hospedar na casa da minha família. Para tu ter ideia, a primeira peça que eu apresentei no Teatro São João, o prefeito ainda era o Quinca Barreto. Quinca Barreto é de que época? Eu não sei, né? Me pergunta, que ano é esse, Chico? Eu digo, eu não sei, né? E eu sempre mantive, porque eu vinha para cá. Meus pais, os últimos 30 anos da vida dos meus pais foram aqui em Sobral. Então, a família se reunia aqui para passar o Natal, para vir. Então, eu vim e mantive contato com essas pessoas, né? Quando foi em 2004 que o teatro estava sendo reformado, eles me chamaram para fazer uma assistência assim, técnica, né, de acompanhamento da obra do teatro. Ainda deu para me dar uma influenciada em algumas coisas, né? Mas principalmente para montar o espetáculo que reinauguraria o teatro, que foi um belíssimo espetáculo que a gente montou aqui, quer dizer, que eu já considero como Quatro Portas, né? Mas não tinha o nome de Quatro Portas. Era um espetáculo que foi produzido, financiado pela secretaria. O secretário ainda era o Veveu. O Veveu foi me chamar no Rio para fazer esse trabalho. Eu passei 10 meses em Sobral e fiz o espetáculo todo com o elenco daqui de Sobral.
O elenco todo era de Sobral. Passei 10 anos dando aula e trabalhando e ensaiando, esperando Godot, né? Que reinaugurou o Teatro São João em 2004. De lá para cá, 2004 até 2014, eu sempre vinha a Sobral pelo menos uma vez ao ano, né? E vinha a convite do SESC ou a convite da secretaria para dar algumas oficinas. Mas quando não tinha esse convite, eu vinha assim mesmo, de forma que eu podia acompanhar o movimento, né, que estava sendo estabelecido por Sobral, acompanhar as pessoas. Aí eu não tive dúvida, quando foi para sair do Rio, porque tem uma hora que a cidade grande te enche o saco, mas assim, sabe, numa medida grande, você está entendendo? Porque é uma briga que você tem que matar um leão por dia, você está entendendo? É uma competição ridícula. Bicho, eu vou ser sincero para você, eu não aguento artista não, eu não gosto de artista, sempre falo isso, não gosto de artistas, principalmente artistas, sabe, dos corredores de televisão, dessa coisa, são extremamente competitivos, entendeu? E que eu não vejo por onde. A competição é uma coisa absurda, né? Para você ter ideia, o último levantamento que se fez no Sindicato do Rio havia um universo de quase 100 mil profissionais para 10 mil empregos. Caramba, Quer dizer, 10 mil empregos, eu estou falando em todas as áreas. Era cinema, televisão, técnico, ator, diretor, era isso. Então aí você vê, todo mundo lá também tem que ter um plano B numa produção, você está entendendo? Dando aula, essa coisa toda. E uma coisa que na maior parte do tempo não fazia sentido para mim. Aí quando eu resolvi, não, eu vou embora. Eu fiz isso várias vezes na minha vida, recomecei. A cidade mais clara para mim na minha cabeça era Sobral, porque eu já tinha conhecimento das pessoas aqui, já sabia como é que era o movimento, tinha um apoio da família, você está entendendo? Então eu vou para Sobral. Isso não quer dizer que eu parei, parei não, já tenho um movimento porque de saída daqui, né? Não tem algumas propostas, umas promessas de trabalho em Brasília, no Rio, que eu escuto, que eu acompanho, mas assim, a minha saída daqui, muito mais do que eu trabalho hoje, se deve muito mais à questão das minhas filhas. Eu tenho 4 filhas, 2 filhas em Brasília e 2 filhas no Rio. E que elas estão sempre junto comigo, elas vêm aqui ou eu vou lá, você está entendendo? E que elas estão começando a querer que eu fique mais perto, entendeu? Ou pelo menos eu estou querendo ficar mais perto delas, né? Porque o tempo vai passando e a gente vai ficando, né? Não fica mais novo. que trajetória, né? Assim, pegar a cena de Brasília e a do Rio, essa coisa industrial, né? Agora, Brasília foi que me ensinou tudo, para verdade. Eu tive muita sorte em trabalhar em Brasília, porque não tinha nada, a gente criou tudo e uma época rica, né? Brasília entrou no mapa. No mapa. Você pensa na questão, na coisa musical de Brasília, pessoas que trabalhavam com a gente ali, estava todo mundo junto, você está entendendo? Eu vi o primeiro show da Cássia Eller. Caramba! Tá, pois é. Menininha ainda, você tá entendendo? Dessas pessoas todas, do Paralama, é Paralama, né? Isso, Paralama, Legião, né? O Renato Russo também, sabe? Era uma turma que tá ali, todo mundo por ali, conversando e fazendo e acontecendo, né? E saiu de um projeto puramente amador, como eu te falei. Era uma época ainda da ditadura, quando eu cheguei lá em Brasília, ainda estava em plena ditadura. Que era uma pergunta que eu já era a próxima pergunta, que você colocou no seu release, que começou nos anos 70. Uhum. E aí, como foi ser artista, fazer todas essas produções durante a época da ditadura, da censura? Então, em
eu comecei, assim, a minha primeira experiência teatral foi em Fortaleza, né? Eu estreiei no Teatro Zé de Alencar em 1971. Quando foi em 73, eu mudei para Brasília. Aí entrei na faculdade, criei um grupo de teatro e continuei o trabalho. Plena ditadura. Quando eu cheguei lá, ainda era o Garrasta Azul, você está entendendo? Então, passei por toda essa fase da censura, quer dizer, né? Era muito engraçado, quer dizer, engraçado para não dizer que era trágico, porque, na verdade, você apresentava o teu texto que você queria montar para censura. O texto vinha todo cortado, né? Vermelho. Aí você dava uma analisada para ver se ainda valia a pena montar aquele texto. Porque na nossa cabeça sempre funcionava furar o esquema dos caras. E dava para furar o esquema do cara, porque os caras não tinham preparação cultural. Eram tudo técnicos da Polícia Federal, você está entendendo, que trabalhavam na censura. E alguns até ficaram amigos da gente, a ponto da gente escolher assim, não, manda para fulano, você está entendendo? E aí, depois de você dizer assim, não, vamos montar, porque ainda dá certo, tem umas ideias aqui que ainda dá para rolar, você era obrigado a fazer um ensaio geral. Mas quando eu falo ensaio geral, era geral, com figurino, com luz, com música, com tudo, para censura. Para 2 censores na plateia. Que aí eles ainda podiam cortar mais coisas do espetáculo, entendeu? E a gente sempre muito ligado, às vezes a gente não queria que eles cortassem uma coisa determinada, a gente pesava intencionalmente noutra coisa que não fazia muito, para nós não era importante, e aí ele ia e cortava aquela... a gente tinha as formas de se virar, era as formas de se fazer. Aí começou abertura, né? Logo em 77... em 77 já começou a sair os textos da censura. Eu me lembro muito bem porque eu consegui tirar o Eles Não Usam Black Tie depois de 20 anos censurado e fiz uma montagem em Brasília muito legal, que viajou para o Rio, para São Paulo, foi muito sucesso, o projeto Mambembão, assim, muito pancada mesmo, e foi numa época que não podia ser melhor, porque foi junto com as greves do ABC, com as greves da UNB, você está entendendo? Então fez um sucesso muito grande. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que eu peguei essa abertura também de começar a retirar os textos da censura. Me lembro que um grupo amigo, eu trabalhei como ator, retirou o Dias Gomes, e retirou a Invasão, que também estava censurado. Eram vários que estavam censurados. Montei outra do Guarnieri também que estava censurada, que eu consegui tirar, que era o Ponto de Partida, né, que é uma peça interessantíssima, que a censura não conseguia entender, porque, na verdade, o Guarnieri contou a história do suicídio, né, vamos dizer assim, do Herzog, né? Aí jogou a ação toda para uma aldeia medieval que ninguém... A censura boiou bonito em tudo, você está entendendo? E ele, na verdade, estava contando a história do assassinato do Herzog, né? Então a gente foi passando, depois sumiu, né? E foi muito engraçado esse período. Eu ainda estava em Brasília, porque nego falava, censura, tem muito texto na censura, tem muito texto engavetado. Quando a gente foi ver, não tinha tanta coisa assim engavetada que valesse a pena você, né, montar. E aí teve que começar a produzir outras coisas, né? Daí começou a se produzir de uma forma também, vamos dizer assim, mais comercial, mais profissional. Enfim, profissional e comércio não tem nada, não é a mesma coisa, mas assim, pensar de uma forma mais comercial, entendeu? Né? Profissionalismo a gente tem sempre. Foi a partir daí, porque a gente teve que também junta com a tua própria trajetória de vida, né? Quer dizer, que é você começar a depender do que você faz, porque chega uma hora que você, olha, assim, eu só sei fazer isso, então você tem que se virar. Mesmo assim, você tendo que se virar, só sei fazer isso,
Eu nunca deixei de dar aula, que foi sempre um suporte. Eu nunca deixei de produzir as peças, que é outro suporte. Quer dizer, nunca sobrevivi só da questão da atuação, né? Atuação, para mim, em teatro, por exemplo, eu sempre evitei fazer como ator. Eu sempre fiz como diretor, produtor, mas fiz muitas peças como ator. A minha experiência como ator foi mais em televisão e cinema, que, na verdade, eu acho que foi um acidente na minha vida. Você está entendendo? Que eu fiz porque precisava sobreviver. Essa seria uma pergunta também, assim, como foi atuar nessas produções de nível nacional, com essa pegada mais comercial, né? Como Globo e Record, Pois por é. exemplo. Não, pouca coisa valeu a pena, viu, Paulo? Na verdade. É assim, primeiro porque, como eu tinha o trabalho de teatro sempre presente, eu viajava muito. Daí eu recusei muitas coisas, não é? E não tinha o saco de ficar gerenciando, fazendo a social para poder fazer carreira na televisão. Uma coisa que nunca me interessou, mas que me ajudou muito, né? Me ajudou muito porque pagam bem, me sustentava. Mas a grande verdade é que, olhando assim para trás, Paulo, eu nunca fiz nada de importante na televisão, não. Nada. Que diga assim, isso marcou. Qual foi o seu trabalho melhor? Não tem. Na minha cabeça não existe. Eu devo ter feito umas 80 novelas em minissérie. Fiz mesmo, você está entendendo? Mas não inteiras. Eu fiz participações de uma semana, participações de um mês, você está entendendo? Às vezes até de um dia, né? E isso era um suporte financeiro que era necessário, né? Que eu dava a atenção por conta da questão da necessidade financeira. É isso. Eu gosto de comentar, assim, já que eu entrei muito para a área da administração, da economia, passei muito tempo mergulhado nisso. E eu gosto de comentar sobre a dinâmica dos recursos aqui do Brasil. E aí, obviamente, essas grandes produtoras são donas do meio de produção da parte da radiodifusão, da arte, de muitas coisas da arte, etc. Muita coisa artística só chega ao público através dessas TVs, por um lado bom, por um lado ruim, e assim, o que acontece, né, para concluir meu comentário, é que pelo fato deles serem donos dos meios de produção, então as pessoas ficam muito reféns da alta concentração de recursos que eles têm, né, e dos poucos recursos que ficam disponíveis para a categoria, para as pessoas que são artistas, assim como em outras áreas, né, como no agronegócio, né, que a gente não tem reforma agrária, então são poucas terras para elite do agro. A mesma coisa acontece com a arte e entre outras áreas. Você tem total e completa razão. Essa concentração em cima, eles mandam tudo, comercializam absolutamente tudo e fazem tudo. E a gente entra nessa porque precisa, entendeu? Não dá para você julgar um ator ou uma atriz que queira fazer sucesso. Não tem como julgar. As pessoas estão defendendo a sua profissão e estão defendendo a sua sobrevivência. Tem muita coisa babaca? Tem. Tem gente babaca? Tem. Mas você não pode julgar, né? Nesse sentido, você não pode julgar. E você foi no ponto certo. Quer dizer, é tudo comércio, é tudo venda, é tudo produto. Tudo é produto. Você entra lá, é produto. E outra coisa, o Brasil inteiro vai para lá. Quando eu falo em 100 mil profissionais, eu estou dizendo que todo ano se formam mais atores e atrizes nas escolas. Todo ano o pessoal de fora vai para o Rio para tentar. E eu sempre digo assim, tente. Eu acho que não dá para escrever a vida de ninguém. Aqui mesmo em Sobral, né, as pessoas me perguntam como é que é isso, como é que é.
eu falo com a maior honestidade, quer dizer, a experiência de cada um é diferente da de outra pessoa. Então, se não foi pelo fato da minha não dar certo ou eu não querer, que você não queira e que não vai fazer sucesso. Você está entendendo? Isso aí sempre foi claro na minha cabeça. Então tem que ir. Se quer crescer, se quer sair fora, ganhar mercado, tem que ir, né? Agora, isso faz com que São Paulo e Rio sejam inchados completamente, né? Quer dizer, dentro de poucas, né? É Record e Globo, né? E produção mesmo dramatúrgica é basicamente no Rio de Janeiro, né? O teatro não, o teatro já tem uma produção profissional meio industrial, tanto no Rio quanto em Brasília, Belo Horizonte, Rio Grande do Sul, agora no seu Paraná, né? É uma coisa que tende a crescer. Mas eu te garanto que o resto do Brasil inteirinho vive do jeito que a gente vive aqui. Entendeu? Fazendo esse teatro que você não vê perspectiva, que você tem dificuldade de juntar elencos, porque as pessoas precisam trabalhar, elas são professoras, elas têm que ter o plano B na vida, não dá para fazer só teatro. E eu te confesso uma coisa, eu fico muito feliz de fazer isso, viu, Paulo? Para mim me preenche, você está entendendo? Eu tenho a maior paciência para juntar um elenco, demorar um ano para montar uma peça, né? Porque a média é de 9, 10 meses para você montar uma peça aqui. Quando você, profissionalmente, juntando as pessoas, você monta em 2 meses, entendeu? Quer dizer, desde que você pague as pessoas e elas estejam todo dia à sua disposição. Como você sabe que aqui não é possível, que não tem a perspectiva de mercado, que você não paga as pessoas, você tem que fazer do jeito que dá. E eu te garanto, o Brasil inteiro é dessa forma. Para as grandes produtoras, acredito que isso vale muito a pena ter esse monte de gente, cara, desesperada, querendo pôr comida na mesa. Sim. Né? Imagina, né, a quantidade de artistas. Bicho, eu fui presidente de federação, de confederação de teatro, essa coisa toda. Viajei muito, dei aula em muitos lugares. Você não faz ideia da quantidade de gente talentosa, boa, que você nunca vai conhecer. Entendeu? Nem eu conheço todo mundo. Mas conheço gente que eu certamente sei que você nunca vai conhecer, porque as pessoas só conhecem quando aparecem na televisão. Né? E isso restringe, é complicado. Né? É uma linha muito tênue aí, essa coisa, esse equilíbrio. Eu acho que a nossa profissão é uma profissão muito cruel. Né? Tem uma certa crueldade aí. E outra coisa, você não pode parar, não ser esquecido. Você tem que continuar fazendo. Às vezes a gente vê aquelas matérias falando, por exemplo, se eu não me engano, é o retiro dos artistas, né? Nosso amigo morreu lá, né? Agora, o Pereio, ele estava morando na casa dos artistas, né? A gente sempre fica, eu pelo menos sempre fico muito reflexivo quando eu vejo notícias lá, porque os artistas não deixam de se ajudar, mas infelizmente aquela coisa de ficar refém de poucas opções, é como você falou, né? Sempre tem que ter um plano B. Tem que ter. E essa questão do retiro dos artistas é uma ideia maravilhosa, mas vamos botar na mesa assim, que ajuda poucos, muito poucos. E quem ajuda também são poucos. São pessoas maravilhosas que vão lá e que se preocupam de fato com, né, com o final da carreira das pessoas que foram importantes. Mas são muito poucos, entendeu? E não dá para abrigar a quantidade de pessoas, não. Que você vê de desespero, de artistas que vão chegando numa determinada idade, você está entendendo? E artista, como é uma coisa que trabalha sempre com sensibilidade, essas pessoas pegam vários caminhos. Às vezes um caminho legal
onde ele entende, onde ele sabe, né, o seu caminho, o seu papel, mas outros ficam extremamente magoados, sabe? Outros ficam extremamente magoados e maldosos, vamos dizer assim, você está entendendo? Em relação ao trabalho dos outros, essa coisa toda. Isso é muito chato, isso enche o saco, sabe? E eu vi muita gente assim, muita gente mesmo, que não tem oportunidade, porque não dá para todo mundo, cara. Sabe? Não dá para todo mundo. Então trate de criar o seu plano, trate. Eu sempre falo para meus alunos uma coisa que não foi eu que inventei, não. Eu ouvi em algum lugar há muito tempo. O ator, ele tem aquele ator que aos 15 anos o sonho é fazer o Romeu. Aos 30 anos o sonho é fazer o Macbeth, né, do Shakespeare. E aos 60 é fazer o Rei Lear. Sabe o Rei Lear? Cara, isso não existe. Eu acho que o nosso sonho é ser feliz. Sabe? Nossa obrigação é ser feliz. Trabalhar, sim. Você trabalhar entendendo todo o processo. Quer dizer, a gente está em Sobral. Sabe onde é que você está? Você está em Sobral. O mercado aqui é dessa forma. As possibilidades são essas. Então vamos deixar tudo claro aqui que não é essa perspectiva de sucesso, de coisa como você imagina na sua cabeça. Mas dá para trabalhar, dá para fazer um bom trabalho. E assim, pela experiência da Quatro Portas, por exemplo, a gente criou, a gente estava falando lá fora, né? Que a gente tem dificuldade de divulgação. Muita gente não sabe do nosso trabalho, né? E não adianta você ir correr para fazer entrevista em rádio, porque não alcança as pessoas que realmente interessam ou que vão. Eu ainda tenho amigos, né, de mesa de bar, né, que patrocinam. Então eu ainda consigo patrocínio de amigos, mas são amigos sabe, de mesa, né, de trajetória. Aí eu consigo uma Soaço, eu consigo uma Nacional Gás, consigo, sabe, a Sobral Gráfica, enfim, né? Mas isso é pela amizade, não é uma questão profissional que eu tenha entrado com um projeto e vou dar retorno para essas empresas. Eles não têm retorno com o trabalho da gente. A gente coloca a marca deles onde pode. Mas o retorno institucional não existe. Né? Quando você propõe um patrocínio lá no Rio ou São Paulo, você faz um esquema de retorno institucional. Quantas chamadas de rádio, quantas de televisão, quantas de cartazes, você está entendendo? Uhum. Aqui você não faz. Você não tem essa perspectiva. Entender, tem uma coisa que eu acho que na cabeça do artista é importante. Primeiro, entender o seu tamanho, sabe? Não é para mais nem para menos. Entender o seu tamanho. Né? Eu consigo até aqui. Né? Daqui para frente eu não consigo. Mas também não vou deixar ninguém passar por cima, não. Né? E a outra coisa eu acho que é saber onde é que você está. Né? As onde perspectivas assim, do lugar. Né? Do lugar, de mercado, dessa coisa toda. Era o que eu estava dizendo. Na Quatro Portas a gente tem 10 anos de trabalho, já montou 14, 15 espetáculos, você está entendendo? E consegue fazer 2 temporadas, pelo menos de 3 dias. E a gente consegue encher o teatro nesses 3 dias. Não é um teatro grande, mas a gente consegue. E eu acho que tem uma visibilidade legal. Você está entendendo? E você está praticando, continuando. Cara, a Quatro Portas, hoje, ela sempre tentou criar a companhia permanente, né? São de ex-alunos, de gente que já passou por lá. Mas a verdade, e isso é uma discussão que sempre acontece por lá, ela é um local de passagem. Sabe? Se você pensar nas pessoas que passaram pela Quatro Portas e que foram fazer o seu trabalho solo, você está entendendo?
né? Assim, de cara você vê Tamires Coimbra, você vê Monquenzo, você vê a Malika, a Letícia Muniz. Você está entendendo? Uhum. São pessoas que estão com seu trabalho solo e é para isso mesmo, sabe? Não é para ficar e nem deve nada à casa, não, né? Tem que tomar rumo. Seria ideal que essas pessoas ainda estivessem juntas. E elas estão ainda, porque elas se ajudam de alguma forma. Você está entendendo? Então a Quatro Portas cumpre esse papel. Você está entendendo? E eu quero, assim, deixar muito claro, antes que eu esqueça, que o trabalho da Quatro Portas pode ser uma ideia que eu tenha trazido para cá, mas ela não existiria sem a equipe que a gente formou e forma sempre, né? Quer dizer, ela não existiria sem um Elmo Ricardo, ela não existiria sem a Fran Nascimento, você está entendendo? Hoje, sem a Virgínia, você está entendendo? Sem o Álvaro. Ou seja, tem a Edi, tem um pessoal básico ali que está sempre mantendo a casa. E ela não existiria se não fosse essas pessoas, porque ninguém consegue trabalhar sozinho, principalmente em teatro. Teatro é um trabalho coletivo. Aí você amplia para uma casa de cultura, continua sendo coletivo, porque você tem que conhecer as pessoas, tem que chamar as bandas, tem que fazer o evento. Tem uma estrutura que você não pode fazer sozinho e você não pode pagar para fazer. Quer dizer, manter uma Quatro Portas, manter um casulo, por exemplo, não é uma coisa fácil, não. Porque a gente sempre foi independente, fez questão de ser independente. Uma coisa que a gente não abre mão é entrar nos editais. A gente entra em todos, né? Que é possível. E tem sobrevivido de edital. Mas tem sobrevivido dos eventos que o nego faz, né? Que a gente cria, que a gente coloca, porque a gente paga aluguel, paga conta de luz, paga conta de água, paga internet todo mês. Fazendo uma economia girar e o retorno que não tem retorno. E o A retorno gente, praticamente não se existe. você perguntar para qualquer pessoa dessas que eu citei e pergunta se você ganhou dinheiro, não. Ganhou. Eu não ganhei. Ninguém ganhou dinheiro. Eu tenho visto uma estatística interessante que depois eu vou publicar no canal, que eu vi numa entrevista de um carnavalesco independente lá de São Paulo. Deles produzirem, deles fazerem a economia girar para lá de 3, 5 milhões e o que retorna para eles, pelos cálculos dele, foi de 0,03% e na maioria só com esse retorno em nome de editais, não Exatamente. em nome de um lucro propriamente deles. Não tem. Por isso, quer dizer, eu acho que a questão da pandemia foi um desastre para todos nós, mas de alguma forma também foi onde começou uma certa autonomia de todo mundo. Quer dizer, esses editais da Audi Blanc, agora Paulo Gustavo volta ao Audi Blanc, é o que tem sustentado o movimento no Brasil inteiro. E em Sobral também, né? Em Sobral, eu acho até que a Secretaria de Cultura deveria ter um papel mais, vamos dizer, mais atuante no sentido. Eles trabalham muito, é uma equipe que trabalha demais. E a gente falar dessas pessoas, a gente tem que ter cuidado de falar, porque são todos nossos amigos, entendeu? Quer dizer, não dá para você ficar prejudicando o trabalho das outras pessoas, né? Mas é preciso que se diga que eles têm trabalhado com verba federal. Eles não têm uma política cultural do município. Nunca teve, nunca fizeram. Isso foi uma reclamação antiga, né? O município continua trabalhando, né, no seu calendário oficial, que se resume a carnaval, boi e festa junina, com os editais que são pífios, entendeu? E que todo mundo reclama. Agora, manutenção dos espaços, quer dizer, edital próprio do município, criação de espaços, de possibilidade, de temporadas, não existe.
Você tem o Teatro São João, que você entra no edital para conseguir a temporada, e é uma luta você conseguir 3 dias. Quando eu vou, assim, eu quero 3 dias. Preciso de 3 dias. Aliás, preciso de 4, porque eu quero um dia de ensaio geral, que é uma coisa que você tem que fazer. Como é que você estreia? Chegando de manhã no teatro, estreando? Não. Uma estreia precisa de um dia de teatro. Você tá entendendo? Uhum. E é uma luta sempre. É uma briga sempre por conta disso. Entendeu? Nem esse sentido profissional de ajuda, de entendimento mesmo, de como funciona o processo de grupo de trabalho, né? Se tem. Agora, e a última foi essa, que coroou de fato com esse edital da Audi Blanc que vai sair, que foi uma coisa que, se fizeram, é porque podiam fazer, o edital dava abertura para se fazer isso, que foi esses 500 mil para essa obra, né, para a reforma do Teatro São João. Mas é inaceitável. Achei um absurdo. É inaceitável. É ridículo. Você está entendendo? Que eu acho que se a gente tivesse um movimento forte, a gente simplesmente não deveria aceitar isso. Porque isso é um dinheiro que é para a gente, para nossas produções, e a gente precisa. Entende? É o que está mantendo a gente. A gente, nesse momento, está vivendo de edital. E olha que a gente está produzindo. Se você pensar no tanto de produção que está acontecendo nessa cidade, das pessoas da periferia, das produtores, você está entendendo? Você estava lá no grito outro dia, você está entendendo? E tem final de semana que você... Peraí, o que eu vou ver? Porque é tudo no mesmo dia, Tem tudo no mesmo muita local. coisa, né? Isso é muita coisa. E isso é muito bom. Então, isso significa que nós temos gente trabalhando e com vontade de trabalhar. Né? O que eu tô achando legal de Sobral é que tem muita coisa, assim, tá um movimento muito colaborativo, todo mundo se conhecendo, se ajudando. E eu falei isso na entrevista passada, vou fazer essa crítica novamente aqui, sobre Sobral, principalmente da parte da gestão. Sobral tenta manter essa imagem de princesinha do norte, de uma cidade arrumada, conservadora, em vários aspectos, mas que por trás disso é uma cidade que não sei se não gosta, pode ser as duas coisas. Tem medo de inovar. Sim. Por questão de gestão, por mais que as pessoas que estejam ali trabalhando na cultura queiram inovar, mais acima deles não deixa. E eu já tive a oportunidade de estar em espaços. Eu não vou comentar muito sobre os espaços que eu estive, né, da gente tentar trazer uma inovação e não ser permitido. A menos que dê certo em outro lugar, se der muito certo, eles pegam e fazem. Né? Então fica essa morosidade. Com os editais agora chegando, com essa verba federal, que a gente tem que disponibilizar o recurso para as pessoas vão lá, vencem o edital, terceiriza essa inovação, mas ainda não fica muito às vistas. Então, como você falou, né, que tem ali o carnaval, o boi, a festa junina, ali volta e meia do aniversário da cidade, pronto. Os enfeites de Natal no final do ano. Pronto, e é isso, tradicional, não inova. Extremamente conservadora. É uma cidade extremamente conservadora, que você, para furar essa bolha, não é fácil, mas eu acho que está furando. Você está entendendo? Eu tenho falado com as pessoas que essa coisa dessa evolução cultural, isso aí não vai ser possível parar isso. Essa evolução vai continuar incomodando e vai continuar fazendo. Você está entendendo? Eu acho, por exemplo, que o movimento LGBT, o movimento de negros, você está entendendo? São coisas que não vão parar. Não adianta você tentar censurar, não adianta você tentar queimar, você está entendendo? Não, eles não vão desistir. E eles vão ser responsáveis pelas mudanças estruturais na sociedade.
Vai demorar? Vai demorar. Vai custar muita censura, muita briga? Vai. Mas esse pessoal, esses nossos amigos, eles não vão desistir e é por aí que vai vir essa mudança. Você está entendendo? E Sobral precisa disso. Mas Sobral, por outro lado, tem essa representação muito forte, não é? Você pensar no trabalho da periferia, de dança, de não sei o quê, do trabalho movimento de resistência, LGBT, o trabalho de resistência, o trabalho da negritude, essa coisa toda. Quer dizer, eu fico até sem saber os termos, né, que eu devo usar. Mas você vê que é uma coisa viva, né? Você vê que é uma coisa que não vai... Sobral tá querendo se colocar no mapa e de uma forma muito orgânica. Exatamente. Né? Tem erros? Tem, mas é para errar mesmo, porque todo mundo erra, sabe? Vai se ajustando. Agora, conservadora, é careta. Eu não conheço nenhuma secretaria aqui, secretário ou secretária, que tenha autonomia. Não é só uma questão da cultura, são todas, né? É um prefeito que eu gosto dele, sabe? A gente conhece, você está entendendo? Ele faz um bom trabalho, mas culturalmente ele não faz um bom trabalho, você está entendendo? Mas é autoritário, né? Eu tive É uma autoritário, sacada. a gente não pode negar as coisas que acontecem, que a gente vê, você está entendendo? E muita gente está reclamando. Algumas com mais razão do que outras, entendeu? Mas eu acho que isso é o processo democrático. Agora, se você chama alguém para ser secretário, por exemplo, nunca me chamaram para ser secretário de cultura. Porque eu acho que não ia durar um mês não ia durar. E eu te confesso, eu não quero. Não quero. Entendeu? Não ia aceitar. Porque eu ia querer autonomia. Ou pelo menos negociar, tá? Eu faço 50% do que você quer, mas você deixa eu fazer os outros. Você tá entendendo? Uhum. Eu não vejo isso aqui, não. Eu vejo as pessoas seguirem ordens e, como você diz, qualquer ideia inovadora passa por todo canto. Passa pela igreja, passa pela prefeitura, passa por todo canto. Você tá entendendo? Mas essa bolha vai ser furada. Você tá vendo esse movimento todo das pessoas. Uhum. Vai ser furada, quer queira, quer não. Isso aí eu tenho certeza. Eu peguei um dia para olhar os quadros da prefeitura. Eu passei muito tempo lendo sobre o que é ser um excelente seguidor de ordens. E se a gente olha para o quadro de pessoas que estão na prefeitura, e você fala dos movimentos negro e LGBT, que é o que menos tem nos quadros de trabalho da prefeitura. Com certeza. Porque o dia que tiver, vai desabar tudo o que tem de ordem estabelecida. Uhum. Sabe? Então, eu fiz essa pesquisa. Eu tive a minha oportunidade trabalhando um pouco mais de 2 anos na saúde. Uhum. Eu saí de lá, assim, com, assim, muito nessa pegada. Eu tinha muito essa coisa de reclamar que não tinha gente parecida comigo e que a gente tinha dificuldade de inovação. Então, assim, não é só lá. Eu né? sei. Eu acho que eu cheguei a comentar isso com muitas pessoas, que não é só na saúde, é na prefeitura como um todo. É como um todo. E aí você, para poder sobreviver lá, você tem que ser um excelente seguidor de ordens. Porque senão... E eu te digo outra coisa, Paulo. Não dá para criticar o artista que trabalha na prefeitura. Sobrevivência, né? Sobrevivência. Não dá, porque seria interessante que a gente fosse conseguindo mudar. Você vê, por exemplo, a escola de música, só tem profissionais maravilhosos, mas que de alguma forma seguem uma linha que não pode sair dela. Ai deles que a Secretaria de Cultura, todo mundo trabalha na ECO, papapá. São todos nossos amigos, para começar, e são pessoas que precisam trabalhar. Então, por favor, não critique essas pessoas, porque, né, todo mundo tem que trabalhar, né? Quer dizer, eu tenho 53 anos de teatro, você está entendendo? Mas
Eu trabalhei para isso, me aposentei. Então eu tenho essa liberdade de falar as merdas que eu quiser. Você tá entendendo? De falar numa boa, tentando não ofender ninguém. É bom que acho que a gente fez duas pegadas, né? Aqui a gente acabou falando de ser refém no mercado privado e agora refém no setor público. Pois é. Então, mas isso é essa posição em que eu me coloco, em que eu fico, é raro, porque eu posso falar o que eu quiser. Não tenho que defender bandeira nenhuma, não tenho que segurar bandeira nenhuma, não devo nada a ninguém. E todo esse trabalho que eu fiz em Sobral, eu fiz de maneira absolutamente independente. Independente, entendeu? Entrei em edital, é claro que eu entrei e vou entrar porque eu tenho direito a entrar num edital como cidadão, né? Pra gente ver, a profissão artista, uma profissão que eu acredito ser uma herança da ditadura, mas também de outras questões culturais, que em muitos aspectos é criminalizada, sabe? E as pessoas criticam quando investe em cultura, porque não investe naquilo e não sei o quê. Mas quando foi na pandemia, todo mundo correu para onde? Para Netflix, para as lives. Eu falei isso na entrevista passada, vou falar novamente. Sentiram a falta de quem? Do artista. Todo mundo sentiu falta de ir para uma praça, de ver alguém tocando, alguém atuando, fazendo alguma coisa. Ninguém deixou de escutar música, de ver as coisas, não, porque é uma necessidade da vida das pessoas. Será que eles entendem? Não. Não entendem a profundidade dessa coisa. A simplicidade, na verdade, né? Que acaba virando um nó. Mas assim, é muito simples. Você não vive sem ligar um rádio para botar uma música. Você não vive, sabe? Sem passar, olhar um quadro e olhar que coisa linda, quer dizer, de alguma forma. Você não vive sem isso. De ver a arquitetura da cidade, de ver... Sabe, isso aí é uma coisa que não... Enfim, cara... Eu acho que Sobral tem as suas características, algumas mais fortes do que as outras, essa coisa do ser conservador, né? Mas eu acho que tá dando para sobreviver, tá fazendo um bom trabalho, você tá entendendo? Acho que as pessoas não estão deixando passar. O que eu vejo, principalmente com gente jovem, é que tá todo mundo aí. Pode parecer rebeldia, mas o caminho é esse. Primeiro rebeldia, quebra os parâmetros todos, quebra as coisas, depois você se entende, você está entendendo? Depois você direciona isso de uma forma, porque tem que ter isso também. Tem que ter essa noção de que você vai fazendo as coisas, mas que depois você tem que juntar aqui, porque tem que direcionar isso para uma coisa que seja produtiva. E que evolua, não é? Eu sou lá do bairro Novo Recanto. Uhum. Uma das pessoas convidadas foi o Caio. E eu vi o Caio crescendo, sabe? Sei lá, eu tinha uns 18, 19 anos. O Caio ali, 12, 13, 14 anos, começou a produzir. E a gente até conversou sobre isso, sabe? Que na época começou a ter um movimento ali de muita gente na parte da dança. E começaram a se interessar muito, a fazer muitos grupos independentes, mesmo sem saberem que estavam fazendo produção cultural, e começaram a produzir os espetáculos de dança. A minha mãe é da Estação Juventude, Ana Maria. Não sei se você conhece. Ajudou muito os meninos também, até com questões pessoais deles, às vezes de receber lá em casa, ajudar eles com tudo, sabe? Não tem como não participar dessa forma. E ficou uma coisa assim tão legal que começou a chamar tanta atenção que até os partidos políticos começaram a enxergar aquela movimentação toda de jovens, de gente construindo, de gente se formando lá no Recanto, e o bairro também começando a se estruturar. E esses meninos começaram a ter formação política, né? Começaram a viajar para os congressos, de alguns partidos. Tinha um pessoal do Levante, tinha um pessoal do PSOL, tinha um pessoal de vários partidos, assim, não estou levantando uma bandeira específica, mas que esses meninos hoje, né, alguns deles podem não estar na arte, mas muitos deles
ou praticamente todos tiveram uma formação artística Uhum. e uma formação crítica, uma formação política. É. E que, assim, foi muito legal, sabe? Eu vou usar muito o exemplo do Caio, por Sim, ser assim, um menino que tem tido uma formação muito, com muito certeza. massa. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho que falar duas, porque eu tenho que pegar essa tua fala aí. Tava falando de Brasília. Eu era presidente da Federação de Teatro Amador do Distrito Federal. Isso em plena ditadura. Você sabe quantos grupos existiam, grupos de teatro, inscritos na federação? 75 grupos de teatro dentro daquele quadradinho. Caramba. Você está entendendo? Quando a abertura veio, Paulo, esses 75 grupos viraram 6. Foi o que continuaram. Porque as pessoas não estavam fazendo grupo de teatro, as pessoas estavam se reunindo para conversar. O teatro era uma forma de você conversar, ler um texto de teatro, tentar montar uma peça, era uma forma. E todos desses grupos todos, eles foram virar agentes comunitários, eles viraram políticos, vereadores. Você está entendendo? Uhum. Porque é por aí. O teatro é uma coisa tão rica, quer dizer, a arte é uma coisa rica, porque ela proporciona exatamente esse tipo de coisa que você está falando. Essa discussão humana, mas aí você vai para o social, você vai para o político num pulo, você está entendendo? E começa a entender, se entender como gente. Esse é o processo. E eu acho que é isso que está acontecendo de alguma forma aqui em Sobral. Também, sabe? Eu acho muito importante esse tipo de trabalho, de programa que você está fazendo, e acho que deveria continuar no mesmo formato, ou no outro formato, porque se tem uma coisa que eu sinto falta em Sobral, é da criação de uma memória. Não é? Quatro Portas vai fazer 10 anos. Eu tenho tudo dela no computador, tenho todas as imagens, tenho tudo que aconteceu lá. Cheguei até a desenhar já uma certa retrospectiva, já fiz essa coisa toda. E eu pretendo que fazer isso como uma criação de memória, não é uma exaltação ao nosso trabalho lá. É memória. Sabe por quê? Porque eu tive aqui em 2004. Eu trabalhei com Tony, né? O, o Sérgio Pleda, com Jamacaru, na época. Tony Né? Com Newman, que você Tony diz? Newman. Conheci o Tony Newman. Pois E é. o Rogênio Martins também. Rogênio. Essas pessoas, o Frank Terra Nova, essas pessoas, elas têm uma história riquíssima aqui. O Denis Melo, né? E que não é contada. Que ninguém sabe. E que vai sumir, se não tomar cuidado. Entendeu? Voltando a falar de Brasília. Cara, eu passei em Brasília de 72, 3 até 87. Olha, eu conheço pelo menos 6 livros que falam dessa época em Brasília. Isso é memória. Você está entendendo? Uhum. Isso é memória. Você cria, tá lá. Quem quiser ir pesquisar, tem material. Mas hoje em dia, por exemplo, eu não tenho como pesquisar sobre o trabalho do Rogênio. Eu sei que foi muito importante. Conheci ele, nunca trabalhei. Né? Eu não tenho como pesquisar sobre o trabalho do Serginho. Ainda tem, eu brigo muito com o Frank, né? Porque o Frank escreve, ele tem uma pegada de escritor, de trabalho teatral. Frank, cara, ninguém melhor do que você para fazer um resgate dessa coisa. Aproveita aí, tem o Denis Melo, ainda tem o Jamacaru, ainda tem um pessoal dessa época, porque você senta aqui comigo e fica falando e eu fico encantado com isso, porque queria ter visto, queria conhecer mais. Então, esse tipo de iniciativa sua eu acho rica. Assim como eu acho da Quatro Portas. Assim como vou insistir com o Casulo, com Souza,
que criem a sua identidade, que criem a sua memória, para que a gente tenha um sentido, não é? A Fran, quanta Fran tem que contribuir com isso? O Islã, você tem os movimentos de periferia, todas essas coisas que você falou, isso tem que ser registrado, cara. Sabe? Um pouquinho tempo trabalhando com a Fran no Grito Rock, aliás, perdão, no Grito Sobral, aprendi assim demais. Não, é incrível. Incrível, impressionante. E realmente eu quero muito conseguir sobreviver como eu tô pela Lei Paulo Gustavo, assim, de eu obviamente conseguir vencer mais editais, mas mesmo sem os editais conseguir sobreviver, fazer os registros consegue, com as pessoas também e estar lá nos eventos. Consegue porque você tá entendendo? As pessoas gostam de falar, gostam de lembrar, gostam de fazer as coisas. Tem sido muito bom assim, receber as pessoas que elas contam assim, histórias muito boas. Vai ter o Audi Blanc agora, essa coisa toda, você tá entendendo? Vai ter outros editais que vão sair. Enfim. Eu estive quinta com as meninas do Bloco Siririca. Que é fantástico. Assim, muita história que elas contaram. Assim, foi maravilhoso receber elas, o Rai também, a Morgana, a Eren. Sou fã daquele pessoal todo. Me convidaram, vou até lá terça-feira. Estive desde o primeiro momento com aquele... Quando era Siririca, né? Porque eles tiveram que mudar o nome por causa de um edital, né? É uma vergonha. É uma das coisas que a gente comentou aqui, né? Ou muda o nome ou tu não ganha o edital. Não ganha, né? Que lá em Fortaleza, que já é uma coisa assim, mais desenvolvida, ok. Mas aqui em Sobral, como a gente falou dessa questão... vai falar em nome de bloco do Rio de Janeiro, é tudo, né? São todos muito à vontade, muito tranquilos. Mas, enfim. E quanto a São Paulo, assim, que geralmente se fala muito... Eu às vezes fico pensando, será que o Rio é a capital cultural do Brasil? Pelo menos, se a gente falar de um ponto de vista comercial, provavelmente sim, né? Por ter sido a capital brasileira durante muito tempo. Brasília, que chegou assim, entrou no mapa, principalmente a partir dos anos 80, né? Os movimentos. São Paulo, como tem essa coisa muito também. São Paulo, na minha cabeça, principalmente na minha experiência do Rio e São Paulo, porque tudo que a gente faz no Rio, a gente leva para São Paulo, né? O que a gente não tem no Rio, que são companhias permanentes de teatro, né? Trabalho continuado de produtores, tem em São Paulo. São Paulo é uma cidade mais profissional nesse sentido. Muito mais profissional. Eles nunca dependeram da TV para sobreviver, né? Era assim, Paulo. Né? Agora já vai mudando, porque você começa a perceber a presença de atores e atrizes paulistas na televisão. Que a televisão... Eu fiz uma minissérie que só tinha paulista, só tinha eu, que morava no Rio, não era nem carioca. Você está entendendo? Então, já... E é claro que o ator quer ser conhecido, você está entendendo? De São Paulo, de Belo Horizonte, de Brasília, né? Não tem como, então, se chamarem, eu vou. Claro, não tem como criticar isso, entendeu? Mas isso perdeu um pouco desse rigor, desse profissionalismo que São Paulo tinha a respeito das companhias teatrais e das produções teatrais. Houve uma época em que isso era claríssimo, entendeu? Muito claro. Rio de Janeiro não. Rio de Janeiro sempre foi festa, né? Não estou dizendo que não tenha trabalho sério lá, mas assim, se você pegar 100 peças em cartaz, abrir o jornal e tiver 100 peças em cartaz, você pode escolher 2 que vale a pena, entendeu? O resto, você vê, se diverte, é diversão, é legal, papapá, alimenta as pessoas, profissionaliza as pessoas, mas não tem substância, vamos dizer assim, né? E São Paulo sempre teve, Brasília sempre teve, Belo Horizonte sempre teve, Paraná sempre teve. Não sei como é que está agora, porque o fato de eu ter vindo para cá me afastou, né?
Eu participava, viajava, fazia essa coisa toda. E estou afastado e às vezes tenho preguiça de sair catando informação. Mas é uma coisa que é muito fácil de ver. Acho que essa coisa da televisão é muito boa, mas é muito prejudicial. A tudo. Acho que você pode botar a culpa em tudo na televisão. Uhum. Culpe a televisão das mudanças no teatro, culpe a televisão das mudanças do cinema. Você não consegue mais identificar um formato do cinema. Você consegue ver um formato que está influenciado pela televisão, pelo corte, pela imagem, pelo tempo da televisão. E nesse aspecto até o teatro mudou. Sabe? Televisão de 3 em 3 e 4 em 4 segundos muda o quadro. É um ritmo frenético. Você está entendendo? Ansioso. Tem que ter ação. Vai me dizer como é que eu vou montar um Shakespeare com essa ação. Você está entendendo? Isso explica por que não passa peça de teatro na TV. Não tem como. Até porque são outros formatos, são outras coisas, é outro tempo. Você está entendendo? E nesse aspecto, o público de teatro está muito influenciado pela TV, pelo cinema, vai para o teatro esperando o mesmo ritmo, a mesma pegada, ou vai esperando para ver o seu artista favorito, que ele já conhece. Você está entendendo? Da televisão, dessa coisa toda. Eu estou falando de produção no Rio e em São Paulo. Ninguém se atreve a fazer uma produção no Rio e São Paulo se não tiver um nome que leve as pessoas, né? Não, nem lucra. Nem lucra. Acontece. Eu não estou dizendo que não acontece, porque... Mas é um pouco mais difícil, né? Muito mais, entendeu? O normal é você dizer assim, vamos conseguir um dinheiro aqui com o Petrobras, com essa coisa toda. Quem é que a gente vai chamar? Vamos chamar. Quem é que está na mídia agora? Chama e mantém o sucesso. Às vezes o texto é bom. Estava falando que a gente sempre, nossa produtora, teve o cuidado de manter pelo menos um nível de textos interessante. Mas a grande maioria não é. É comercial mesmo, sabe? É passatempo, é entretenimento. Que tem que haver, que a gente não tem como ir contra essa coisa toda. Agora, você percebe que a gente faz um teatro completamente diferente, né? Que a gente faz o que a gente quer fazer. A gente fala o que a gente quer falar. A gente aqui ainda tem essa liberdade, pô. Tá? Porque se virar comercial, vai parar de ter essa liberdade. Eu já ia perguntar sobre quando traz para o Nordeste, para Fortaleza, para cá, assim, como é que essa diferença desses grandes centros? Não, a diferença não tem, não, porque eu me lembro que de Brasília, quando eu morava lá, em Fortaleza, o público em Fortaleza, o que a gente está reclamando aqui, o pessoal de Fortaleza reclama. Reclama da mesma forma. O interior do Brasil todo é igual, reclama da mesma forma. Porque o grande público que enche a casa de teatro, e isso eu sei porque eu passei por essa experiência, porque eu viajei demais, mas eu viajava com um nome, produzindo uma peça que tinha um nome. Você está entendendo? Dirigia uma peça que tinha um nome para dizer, estamos com fulano de tal aqui. E aí o teatro tinha retorno. Né? Então, a experiência de peças que vêm de fora para cá é a mesma. O grosso do público vai para ver o artista lá, o famoso. Né? Estava falando. Então, a gente monta, né? Eu monto Shakespeare, por exemplo. Mas tem um trabalho enorme, porque eu sei que o público está esperando uma agilidade. Então, um texto que, se eu fosse montar, ninguém monta mais, não é só eu. Ipsiliter seria 4 horas, eu monto em 1h30, cortando, tentando, que é uma coisa que sempre me vem à cabeça, manter a essência, não tirar a poesia, sabe? Não tirar o conteúdo daquele texto. É a mesma coisa que eu faço com o Nelson Rodrigues, com qualquer autor clássico.
e contar bem a história. Porque as pessoas vão para escutar uma história. Você está entendendo? Uma história bem contada encanta todo mundo, seja quem for, né? Então pode ser Shakespeare, pode ser Nelson Rodrigues, pode ser quem for. Conte bem a história, né? Tenha domínio sobre também convenções, sobre essas coisas todas. É o que a gente faz. É uma coisa que eu tô, assim, aos poucos, tentando conhecer essa parte mais do teatro. Eu não frequentava teatro até pouco tempo. Uhum. Só do ano passado pra cá que eu fui começar a me interessar mais, a me letrar mais. Mas que eu percebi que não é só eu, né? É assim, esse é o comum, sabe? É. A gente. E como você falou, né? As pessoas não deixam de ver o teatro porque tem a novela, porque tem a Netflix, né? E tem um monte de... E agora com essa coisa da internet, né? E tem a rapidez, Tem um formato. mais rápido, mais ainda que a televisão. É. Mas que por um lado bom, assim, apesar de muitas críticas que a gente tem que fazer mesmo, eu tenho até notado uma boa quantidade de público, o que tem sido interessante, eu acho, aqui em Sobral, desse colaborativo é que acho que aos poucos está começando a ter um público ali que está tendo uma fidelidade. Uhum. Não, sabe, nos eventos. tem. A gente da galera. Quatro Portas, a gente tem um público específico nosso, entendeu? Eu acho que o teatro está mudando. E é para mudar, em termos de formato. Eu confesso para você que eu me considero um dinossauro, quer dizer, um jurássico, porque quando eu dou aula, o meu curso, eu falo de técnica, eu falo de método, né? Eu falo de convenção, que são coisas que é uma coisa que eu sempre falo assim, o público e os próprios atores e atrizes desaprenderam a ler teatro. A ler não é o texto, não, a ler esteticamente teatro. Então eu tento passar pelo menos uma noção das possibilidades que você tem de uma leitura de um texto, entendeu? Mas não está funcionando mais tanto assim, não. As pessoas querem fazer a sua inovação, a sua contribuição, e vai ser assim, cara. Tem que evoluir de alguma forma, você está entendendo? Não tem jeito. Aí eu, por exemplo, fico pensando assim, olha, ou eu me adapto, né? Crio um meio termo onde eu consiga manter a consistência do meu trabalho, eu desisto. O que também é bom, sabe? Eu acho que a gente tem que saber a hora de parar. Uhum. Tem que saber a hora de parar. Eu sempre digo, o artista tem que saber a hora de parar. Quantos micos eu já vi no palco de pessoas que acham que ainda não deve parar. Você está entendendo? No combustível da criatividade vai... Não é só a criatividade, não, de rapaz. tudo, né? Fisicamente também você tem que ter noção de que você não dura para sempre. Realmente. Né? O teu tempo atrasa, tua voz falha, você tá entendendo? Tudo, você tem que ter essa noção. Chico, eu tenho muito a agradecer aqui pela tua presença, pelos relatos. Eu acho que eu considero muito do que tu falou aqui uma aula, sabe? Já que também tem a carreira de professor, também e aí a Quatro Portas também com essa pegada educativa, né? Como você colocou no release, é uma escola. E voltar para as raízes, que daqui de Sobral, para a família, para produzir aqui, para se envolver. Ainda que na desigualdade do Brasil a gente tem uma região com uma quantidade imensa de recursos para produzir e o restante não. Por um lado, assim, é de uma acessibilidade muito massa de vir para cá, sabe? Então, assim, muito a te agradecer pela presença aqui na entrevista. Cara, quem te agradece sou eu. Eu acho esse teu trabalho de uma extrema importância, eu já falei, para a criação de um movimento forte, para a criação de uma memória, você está entendendo? Eu acho fundamental. Eu estou à disposição sempre. Para mim foi um prazer estar aqui conversando, sabe? Não sei, quer dizer, se é aula, se não é, não. Eu acho que eu só tenho
condução didática em relação, né, às coisas, de aproveitamento, né? E não tenho muito interesse em sucessos. Né? Para mim não faz muito sentido. Eu trabalho com o coletivo, formação das pessoas. Elas têm que se formar, né? Tem várias fases. Elas passam por ali, começam a fazer o seu trabalho próprio. Você está entendendo? Há um momento de rejeição também, né? De negação, né? Que você nega por onde passou, deixou de passar. Mas depois está lá junto, forte, volta todo mundo, conversa. Basta você ter paciência, né? Então eu acho que é isso. Eu que te agradeço, muito obrigado por estar aqui. Foi muito bom, foi muito legal. Valeu, meu amigo. E para o público, essa foi a entrevista hoje com o Chico Expedito, da Casa Quatro Portas na Mesa, né, contando aqui sua trajetória. Como ele bem falou, a gente está aqui trabalhando com a memória. Continuem ligados no canal, né? Ainda teremos mais uma entrevista para a gente fazer. E obrigado a todas as pessoas que assistiram a gente hoje.